crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Tatiana e estou aqui mais uma vez para trabalhar com vocês com a nossa matemática. Bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Bem, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias de cálculos. Nós vamos falar sobre a adição. Como tá aí a adição? Tá tudo tranquilo? Somando tudinho? Somando. Vamos pensar um pouquinho? O que é adição? Quando nós falamos de adição, dá a ideia de quê? Muito bem, isso mesmo. A adição vai nos dar a ideia de acrescentar. Eu tenho um, vou colocar mais um, estou acrescentando. Ou juntar. Um com outro. Estou juntando, reunindo, unir, agregar, somar, anexar, incorporar, adicionar e agrupar. Mas preste atenção então. As principais, acrescentar e juntar. Então, falou de adição, deu a ideia de acrescentar ou juntar. Quando falamos somar, nós vamos fazer uma conta de soma? Não. Nós vamos fazer uma conta de adição. A soma é o resultado. Então, se eu tenho 2 e vou acrescentar mais 2, eu vou ter a soma ou o resultado de 4. Então, quando formos falar desta operação, vamos falar adição. É a continha de mais? Opa, peraí. Mais é o nosso sinalzinho, não é? Vamos lembrar de onde veio o sinalzinho de mais? Ele veio bem antigo. Naquela época, eles usavam o E, que significava E, em latim. Então, eles colocavam 2 e 2, que queria juntar. Com o passar do tempo, o E foi sendo eliminado, sobrou a letrinha T, que virou o sinalzinho de mais. Então, o nosso sinal da adição é o mais. Continha, então, de adição. Combinado? Então, vamos falar um pouquinho da nossa continha de adição. Como você faz as suas adições? Será que tem algum caminho único? Será que tem uma estratégia própria? Sim, tem várias estratégias, vários caminhos. A matemática, ela é arte, lembra? Como ela é arte, nós podemos, então, imaginar vários caminhos. A primeira coisa que temos que ter certeza é do nosso número. Nós conhecemos o nosso número? O que está escrito aqui? O que ele significa? Qual é a posição? Depois, aí sim, nós podemos seguir qualquer caminho. Vamos tentar ver quantas maneiras diferentes a gente consegue fazer nesse espacinho aqui? Será? Quantas maneiras diferentes nós podemos resolver? Muitas, diversas, tanto que nem vai caber. Mas eu vou trazer algumas aqui, combinado? Primeira coisa, vamos conhecer o nosso número. Aqui a gente tem 234. Lembra que eu falei com vocês, toda vez que nós formos decompor, compor ou fazer um número, é a gente só prestar atenção na nossa fala. Então, se eu falei 234, significa que esse 2 vale 200. Por que vale 200? Porque se formos colocar no nosso quadro posicional, ele está indicando unidade, dezena e centena. 2 centenas, então 200. O 3, 230. Isso mesmo, 30. Que também são 3 dezenas. 10, 20, 30. E 4 unidades. Então, o número 234, vamos decompor em 200 mais 30 mais 4. Esse é o nosso primeiro número. Precisamos conhecer bastante o número para poder brincar com seus algarismos, não é mesmo? Bom, passando esse número lá para o nosso ábaco, nós vamos fazer assim. Eu tenho 2 centenas, 100, 200. 3 dezenas,
10, 20, 30. E 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um número feito de algarismos, que significa o número 4, 30 e 200. Agora, eu quero acrescentar. Eu quero acrescentar o quê? 465. Como o mesmo número fala, ó, 400. Sim, o número fala. É só você ler que ele vai te falar direitinho. Olha, 465. Claro, é brincadeira, né? Mas vamos ler os números que nós vamos conseguir perceber qual é o seu valor posicional. O 6 está na dezena, então ele vai valer 60. O 5 está na unidade, vai valer 5. Pronto, fizemos a decomposição. Primeira parte. Então, a primeira maneira seria justamente de fazer através do nosso ábaco. Então, aqui eu tenho dezena, unidade, dezena e centena. Sempre quando eu for adicionar, eu vou começar por onde? Muito bem. Quando eu for usar o ábaco, eu preciso começar com a unidade, onde eu estou formando o meu número. Então, se eu tinha 4, agora eu vou acrescentar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos prestar atenção, porque só pode ficar 9 unidades, senão vira uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Agora, na dezena, eu tinha 3, vou colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na centena, daqui a pouco eu vou contar. Eu tinha 2, agora eu vou colocar mais 4. Eu vou acrescentar, eu vou juntar. 1, 2, 3, 4. Quanto ficou a minha soma? Na unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na dezena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E na centena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, essa foi a primeira maneira de adicionar, de fazer uma conta de adição. Bem, se você não tem um ábaco em casa, calma, temos mais maneiras. O que nós podemos fazer, então? Juntar por dezenas, centenas, unidades. Então, vamos juntar o 200 mais os 400. 200 mais 400, eu vou ficar com 600. Vou juntar agora as dezenas. 30 mais 60, que vai ficar 30 mais 60, muito bem, 90. E vou juntar as minhas unidades. 4 com 5. 4 mais 5, que dá 9. Muito bem. Bem, se eu fiz a decomposição, agora eu preciso fazer a composição, juntar os números para formar o resultado. 9, 0 mais 9, 9, 6 mais nada, 6. O mesmo resultado. Bem, tem outras maneiras? Muitas maneiras. Eu posso fazer através da minha redinha. Como assim? Vamos lá fazer através da nossa redinha. Fazer através de rede é a mesma coisa que a decomposição. Porém, nós vamos fazer só mostrando. 2 mais 4, 6. 3 mais 6, 9. 4 mais 5, 9. Fizemos a mesma coisa que o nosso ábaco. Podemos fazer também usando o algoritmo formal. Como assim? Aquela conta armada. Nós vamos colocar um número em cima e um número embaixo. Opa! E vamos somar igualzinho fizemos com a rede. 4 unidades mais 5, 9. 3 mais 6, 9. 2 mais 4, 6.
E você, tem uma forma diferente de somar? Depois, me conte aí, por favor. Tô querendo escutar todas as formas diferentes de fazer a nossa adição. Mas antes de entrarmos em mais formas, vamos conhecer um pouquinho das propriedades? Bem, quais são elas? A primeira é que ela é comutativa. O que significa falar que ela é comutativa? Significa falar que a ordem das parcelas não altera o resultado. Eu tenho uma primeira parcela mais a segunda parcela que dá a soma, não é? Que dá o total. 2 mais 3, 5. Se eu inverter comutativa, a ordem não importa, eu posso fazer 3 mais 2, que também vai dar 5. Então, não interessa qual é a ordem das parcelas, sempre vai dar o mesmo resultado. Isso é bom quando a gente está fazendo uma adição para facilitar a nossa visualização. Mas ela também tem uma outra que é muito legal, a propriedade da associativa. É quando temos mais números. Por exemplo, 2 mais 3 mais 6. A associativa é a mesma coisa que a comutativa. Só que aqui nós temos mais parcelas. Eu posso fazer 2 mais 3 mais 6, dá 5 mais 6, que dá 11. Ou eu posso fazer 2 mais 3 mais 6. 3 mais 6 dá 9. 2 mais 9 dá 11. Então, não faz diferença qual número eu vou associar primeiro. E isso nós vamos utilizar muito quando estivermos trabalhando com um algoritmo formal, a continha armada. Guarde esse exemplo dessa propriedade, hein? E agora nós vamos ver também o elemento neutro. Neutro, a própria palavra já está falando. É um elemento que não vai fazer muita diferença. No caso da adição, é o elemento zero. Por quê? 1 mais 0, 1. Quer dizer, qualquer número. 238 mais 0 é igual a 238. Ele é neutro, ele não vai fazer diferença na nossa adição. Então, nós vamos ver essas 3 propriedades durante as nossas continhas. Combinado? Vamos lá, então. Fica a dica. Hashtag. Coloca aí, ó. Hashtag. Isso é muito importante. Essa dica é a dica 10. Já viram por que é a dica 10? Tô gostando de ver. Ô, turminha boa, viu? Bem, todas essas adições vai dar um único resultado. O resultado 10. Então, se somarmos 1 mais 9, vamos ter 10. Da mesma forma que se somarmos 9 mais 1, também vamos ter 10. Lembra? Não importa a ordem das parcelas. 2 mais 8, 3 mais 7, 4 mais 6, 5 mais 5, 8 mais 2, 7 mais 3, 6 mais 4. Todos esses números vão formar o 10. E isso é muito importante porque, por exemplo, vamos pegar um número, 3 e o 7, mas vamos pegar 43 mais 7. Nós já sabemos que 3 mais 7 vai dar 10, quer dizer, uma dezena. Então, aqui, ó, nós vamos só acrescentar uma dezena. O 4 vai passar para 5 dezenas. Então, 43 mais 7, 50. Viu como fica uma dica legal para calcularmos de cabeça? Vamos começar a treinar o nosso cálculo mental. Façam vocês aí. Qual é a dica que vocês vão montar? Dica do 5? Quais são os números que formam 5? Quais são os números que formam 8? Façam as suas próprias dicas. Vocês vão ver que vai facilitar muito o nosso cálculo mental e facilita toda a nossa matemática. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Pegaram a dica? Colocaram aí hashtag isso é importante? Muito bem. Bem, por hoje é só então. Nós vamos então nos encontrar na próxima aula com mais dicas. Espero que vocês tenham gostado, que estejam estudando direitinho, prestando atenção na professora de vocês, fazendo todas as atividades que ela pedir. Estou aqui para reforçar o nosso conteúdo, combinado?
Um grande beijo e até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.